pessoal, tudo bem? Meu nome é Caroline, eu sou mestranda em Ciências Jurídicas e eu tô aqui hoje para responder algumas perguntinhas sobre erro judiciário, sobre o porquê de se condenar inocentes no Brasil. Bom, a primeira pergunta que foi proposta aqui pra gente foi a seguinte: quais são as maiores causas de erro judiciário no Brasil? Bom, primeiramente, é bom que vocês entendam que o erro judiciário é o ato de você condenar, de você proferir uma sentença condenatória considerando uma pessoa autora ou autor de um crime que ela efetivamente não cometeu. Tá, mas aí vocês podem me perguntar, dito isso, como é que até hoje, com todas as tecnologias que existem, como que o Brasil e o mundo, né, condenam pessoas que são inocentes? E eu digo o seguinte para vocês: em 90% da solução dos casos, há como prova fundamental o testemunho da vítima ou o testemunho de uma testemunha que presenciou aquele crime. Sendo 90% dos casos solucionados com base nessa prova, nós temos aí um problema grave. Por quê? Porque a prova testemunhal ela é uma prova completamente dependente da memória. E uma prova dependente da memória, ela guarda as suas peculiaridades, as suas falhas. Por quê? Porque a nossa memória, infelizmente ou felizmente, não funciona como uma máquina fotográfica. Não tem como a gente se recordar de 100%, com exatidão de 100%, né, sobre o que aconteceu no momento de um crime. Por quê? Porque existem muitas variáveis. Existe a emoção, existe o medo, existe talvez um dia mais escuro, esse crime ser cometido durante a noite. Então, assim, várias são as variáveis que podem influenciar, certo? Então, nós temos que entender que as provas que dependem da memória guardam alguns problemas que eles precisam ser levados em consideração. Tanto é que existem hoje os erros judiciários. Se as provas técnicas fossem tivessem mais força do que elas têm nos processos, talvez isso não teria uma grande importância, os erros não aconteceriam com tanta frequência, certo? Então nós temos que entender que nós temos sim um Código de Processo Penal que existe, mas é um Código de Processo Penal que foi feito em 1954 e ele guarda algumas falhas que são inerentes ao passar do tempo, não tem como a gente afastar isso, certo? Então, assim, as maiores causas de erro judiciário são as causas que levam à condenação por meio das provas dependentes da memória, seja ela o reconhecimento pessoal ou seja ela o testemunho, certo? Bom, então vamos lá, vamos para a segunda. Como e quando uma pessoa pode ingressar com a revisão criminal contra a sentença condenatória? Bom, se uma pessoa foi condenada e ela é inocente, tem que haver um jeito dela reverter isso. E esse jeito é por meio da revisão criminal. A revisão criminal é uma ação autônoma, não é um recurso que você dirige ao tribunal, é uma ação autônoma que tem dois requisitos essenciais: que a sentença seja transitada em julgada, ou seja, o que é uma sentença transitada em julgada? É uma sentença que não há possibilidade mais de recurso. Não tem como você reverter o que já foi feito, já passou por todas as instâncias. Passou pelo tribunal de origem, pela vara de origem, pelo tribunal, às vezes pelo STJ, STF. Então, assim, não há mais como você reverter isso. Não tendo mais como reverter, você vai ingressar, caso você tenha a convicção não, né? A pessoa sabe que ela é inocente. Caso você tenha esse requisito cumprido, você vai ingressar com uma ação de revisão criminal. É uma ação autônoma que você vai dirigir ao tribunal que foi a que proferiu a sua sentença condenatória que transitou em julgado, certo? Mas quando é que a gente pode ingressar com essa ação? O nosso artigo 621 do nosso Código de Processo Penal, ele diz o seguinte: quando a sentença condenatória for expressamente contra uma lei, esse é um dos requisitos, ou quando essa sentença ela for fundamentada em provas que são falsas, ou ainda quando após
o trânsito em julgado, surgirem provas novas acerca da inocência daquele réu. Então, são nesses casos que você vai precisar demonstrar qual é o erro, demonstrar talvez qual a prova que é nova, qual é a prova que você quer trazer ao processo para que aquela condenação seja revertida, e você vai dirigir ao tribunal, tá bom? Então, esse é o meio legal de você reverter uma condenação injusta, uma condenação que foi feita de forma irregular, certo? Dito isso, nós vamos à nossa terceira e última pergunta, que é a seguinte: a pessoa que foi condenada injustamente tem direito a alguma indenização? Bom, você imagina você ser inocente, você não cometer um crime e você permanecer preso por 1, 2, 3 anos, 4. Nós temos casos no Brasil de pessoas que ficaram presas 5, 10 anos. Você imagina todo esse tempo preso. Claro que nenhum dinheiro no mundo vai trazer de volta a sua vida, vai trazer de volta a vida que você tinha, vai reconstruir todos os seus direitos que foram violados. Mas você sim, após sair da prisão e após essa revisão criminal ter findado, você pode sim ingressar com uma ação contra o Estado, certo? Você entra com uma ação contra o Estado para que ele te indenize por esse erro cometido. E onde que a gente tem essa garantia? Nós temos essa garantia no nosso artigo 5º da Constituição. É uma garantia constitucional. Quando o Estado condena uma pessoa inocente, ela vai ter que pagar uma indenização. Só que para isso, a pessoa vai ter que entrar contra o Estado. Não tem como, esse pagamento da indenização não é uma coisa automática, tá bom? Então, a pessoa vai mover uma ação de indenização pedindo para que seja, ressarcido dos danos causados, se é essa palavra que eu posso usar. Então, assim, a pessoa tem direito, sim, a essa indenização. Várias indenizações já foram dadas, já foram estipuladas para inocentes no Brasil. Nós temos um estudo que mostra que, por exemplo, no Rio de Janeiro, de 2015 até mês passado, nós tivemos 78 ações de indenização contra pessoas que foram inocentadas. Então, assim, as indenizações existem, é um direito daquele que ficou preso, que permaneceu preso durante determinado tempo, e ela, na maioria das vezes, é mensurada conforme o tempo em que você permaneceu preso, tá bom? Então, você vai dirigir essa ação ao tribunal que proferiu a sentença que condenou de forma equivocada, e você sim tem direito a essa indenização, tá bom? Bom, essas foram as perguntas que foram feitas para nós aqui, para que a gente pudesse responder e esclarecer algumas dúvidas a respeito da condenação de inocentes. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aproveitado tudo que foi dito, e estou à disposição caso alguém tenha mais alguma dúvida, tá bom? Até mais!